Salve, salve galera do Torcedores, aqui quem fala é Lucas Aires e com uma boa notícia para vocês. Sim, o encontro voltou e com um convidado pra lá de especial, Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento. O Paulo Sérgio, nosso PS7, que brilhou no Corinthians, na Itália, na Alemanha e claro, na seleção brasileira. Um grande prazer de estar conversando com você, Paulo, bem-vindo. Bom, Lucas, é um prazer enorme estar com vocês, né? Falar novamente com os torcedores apaixonados aí pela Bundesliga. Fico muito feliz mesmo. E vamos ter um papo aí legal. Vai ser uma conversa bem bacana. Pessoalmente, é um enorme prazer estar falando com você, viu, Paulo? Te via quando era pequeno no guia da placar ali, mostrava pro meu pai, pai, tem um brasileiro ali, tá na Alemanha. Então, realmente um prazer especial estar falando com você. E, Paulo, você... Né? Não, só o guia da placar tá bom ali. E Paulo, você foi um cara muito campeão, né, na sua carreira, né? Você ganhou basicamente todos os títulos importantes que tem para o jogador ganhar. Você ganhou o Campeonato Nacional com o Brasileirão, com a Bundesliga, você ganhou Champions League, Mundial de Clubes, Copa do Mundo. Qual para você foi o título mais marcante, assim, pessoalmente? Bom, na realidade, tudo tem uma história por detrás, né? E ganhar uma Copa do Mundo é o sonho de todo jogador. Todo jogador quer ganhar uma Copa do Mundo. Antes dele iniciar no profissional, já nas categorias de base, ele sonha em seleção brasileira, sonha em seleção nacional. Então, sempre foi meu sonho, até porque eu não tinha visto, a minha geração não tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Eu nasci em 1969, o Brasil foi campeão em 1970, mas eu não pude ver aquela seleção jogar, né? Eu era bebê ainda. Então a minha geração estava necessitando, né, vamos dizer assim, de ver o Brasil ser campeão do mundo. E graças a Deus, né, eu pude estar naquele grupo de 94, onde o Brasil não ganhava uma Copa faziam 24 anos, e nós quebramos um jejum ali de 24 anos e fomos campeões brasileiros, campeões do mundo. Lógico que cada título tem sua importância, como eu falei para você, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi ser campeão do mundo. É difícil de competir com Copa do Mundo, né, Paulo? Então, dentro do Bayern de Munique, que foi o time que você conquistou mais títulos, né? Teve algum que foi mais marcante para você? Então, aí já vem a Champions, porque quando eu chego no Bayer Leverkusen, em 1993, e eu via o glamour que era você jogar uma Copa dos Campeões, jogar uma Champions League, e eu tinha um sonho de ser campeão. Até eu cheguei, depois de um tempo já jogando no Bayer Leverkusen, eu falei assim, eu vou ser campeão da Champions. Alguns jornalistas davam risada, né? E eu falei, eu vou ser campeão da Champions. E tanto é que eu levei o Bayer Leverkusen a jogar uma Champions League pela sua primeira vez, que foi em 97. E foi uma temporada assim magnífica, né? Onde eu fui artilheiro da equipe, fui o melhor jogador, considerado um dos melhores jogadores da temporada. Então eu marquei uma história já no início no Leverkusen. Eu me transfiro para Roma e eu tinha um contrato de 4 anos na Roma. Veio o Bayern de Munique me contratar porque estavam formando uma equipe para vencer a Champions. E tanto é que um ano antes de eu chegar, o Bayern de Munique, eles perderam uma Champions nos minutos finais contra o Manchester United, né? Aquele jogo emblemático. E eu chego e tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito experiente, uma equipe focada, com Ottmar Hitzfeld e comissão técnica. E aí montamos uma equipe e fomos campeões da Champions em 2001, num jogo assim também muito difícil contra o Valência, mas ali foi um jogo também de clubes. Eu creio que foi o título mais importante que eu conquistei, mais uma vez falando, cada um com a sua importância, mas
a Champions, para mim, vem aí, depois da Copa do Mundo, é a Champions. É aquela que todos são, claro que são todos importantes, né? Mas é aquela coisa de você guardar com carinho no coração, né? E legal que a história foi se repetindo mais ou menos com o Bayern de Munique, né? Perdeu uma final, já foi na final no jogo no ano seguinte, conseguiu ganhar, isso em anos diferentes, né? Aliás, tem alguns paralelos, né, talvez, entre o Bayern de Munique da sua época e o de hoje. Eu queria saber se você enxerga alguma semelhança, né, do Bayern da sua época com o Bayern de hoje em dia, né? Porque ambos são equipes que conquistaram conquistaram tudo que podia conquistar na época. Então eu queria saber de você, da sua visão da época, com o que você enxerga hoje do Bayern. É sempre bom explicar para as pessoas que a equipe do Bayern de Munique, naquela época, naquela ocasião, por mais que eu ganhei todos os títulos ali, não era uma competição que todos os anos só dava o Bayern de Munique, né? Também lembrando que o Bayern de Munique ficou 25 anos sem ganhar uma Champions. Então, para o torcedor mais novo, que está acostumado a ver o Bayern de Munique sempre ganhando, sempre chegando em finais, em Champions, campeonato. Então, o Bayern ficou 25 anos sem ganhar uma Champions. E aí, lógico que o campeonato também, a Bundesliga, sempre foi um campeonato muito competitivo, e na nossa época já era assim. Então, equipes que hoje muita galera aí vê na segunda divisão, o Werder Bremen, o Schalke, o Hamburgo, o Heissfall, essas equipes lutavam para ser campeãs, né? A Eintracht Frankfurt sempre teve bons jogadores, então o Borussia Dortmund, então havia uma concorrência naquela época muito grande, né? As equipes eram muito fortes, né? Então, lógico que para ser campeão até mesmo da Bundesliga, naquela ocasião sempre foi muito difícil. Você acha que você então contribuiu de certa maneira para instigar uma mentalidade vencedora dentro do Bayern de Munique, nessa nova geração do Bayern de Munique? O Bayern de Munique tem muita história e sempre foi muito campeão, mas foi marcante a sua geração dentro dessa... Foi quase uma virada de chave para o Bayern, né? Tanto que estava 25 anos sem ganhar uma Champions League. Você falou algo assim que é muito importante, que sem dúvida nenhuma nasce uma geração vencedora, né? Nasce uma geração onde que nós podemos ver os resultados hoje, né? Até porque já naquela ocasião nós tínhamos o Rummenigge como um dos dirigentes, nós tínhamos o Uli Hoeneß, que era o nosso manager, nós tínhamos o Beckenbauer, que era o presidente. Então vem numa caminhada muito boa. Tanto é que hoje nós temos aí no Bayern de Munique o Bratzo e temos o Oliver Kahn, que são dirigentes importantes da equipe do Bayern de Munique, que colheram os resultados conosco lá atrás, que fizeram sucesso conosco lá atrás. Então, é um paralelo que eu posso mostrar para vocês da importância daquela época para hoje. Não dá para hoje, Lucas, se eu falar assim, os jogadores daquela época eram mais importantes ou melhores. Não, era uma outra época, nós tínhamos jogadores importantes de seleção, e hoje também esses jogadores são importantes, mas são momentos diferentes. Né? São futebols diferentes, né? E é o que você falou, né? De valorizar o cara que conquistou, né? Porque ele é importante não só na conquista daquela época, como, por exemplo, depois da carreira, que nem o Oliver Kahn que você está falando, de chegar lá para frente e ajudar o clube, né? Mas passando aqui do Bayern para o Bayern, né? Você acha que o time do Leverkusen ele tem condição de tomar assim o posto de principal concorrente do Bayern de Munique do Borussia Dortmund? Porque com a saída do Haaland, o Florian Wirtz está para voltar na próxima temporada. Como que você vê essas chances do Bayern, que tá encostado no Borussia Dortmund na tabela, né? Bom, o Bayer Leverkusen sempre na sua história e comigo teve uma crescente muito boa, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Leverkusen, a equipe sempre lutava para disputar a Copa UEFA. E eu vim de uma equipe grande, eu vim do Corinthians,
Eu chego na Alemanha com a mentalidade de vencer, da mentalidade de títulos. Tanto é que a minha primeira temporada eu faço 17 gols e sou vice-artilheiro da Bundesliga. O artilheiro fez 18 gols, que foi o Antônio Yeboah. E eu chego trazendo uma mentalidade vitoriosa. E meu último ano, onde eu quis sair para ter uma experiência nova no futebol italiano, o Bayer Leverkusen não queria que eu fosse. E nesse último ano eu levei o Bayer Leverkusen a disputar a Champions. E dali para frente a equipe já tinha chego em 3 finais em um ano. Perdeu as 3 finais, infelizmente, mas chegou a 3 finais em um ano. Agora, é uma equipe que estava muito desmontada, né, nos últimos anos. Esses últimos 2 anos, começa uma estruturação de uma equipe e esse ano alguns resultados no início não tão bons e tal, e agora na reta final esses jogadores emplacam, né? Então tem o Diaby, tem o Chique, então tem jogadores importantes nessa equipe. É lógico que tem a saída do Rudi Völler, né? O Rudi Völler sai agora, mas eu creio que está num bom caminho, para ser essa equipe, como você mesmo falou, ser essa equipe que vai ser competitiva e competir com o Bayern de Munique, com o Borussia Dortmund, que sempre formou também grandes jogadores, no caso do Haaland, como nós frisamos agora. E que substituiu bem, né, o Haaland, né, com o Adeyemi, né? Então a briga vai ser boa por esse posto aí de principal concorrente do Bayern de Munique, né? E também tem um outro time que está brigando para a Champions League, né? Que é o Eintracht Frankfurt, né? Que vai jogar a final da Europa League aí com o Rangers. E é uma história legal desse ano do Eintracht. E também um projeto muito sólido, né? Com muitos jogadores bons e jovens e formando uma base muito interessante que já vem se mantendo. Como que você vê as chances do Frankfurt para esse ano? Então, é uma equipe que quando coloca na cabeça que tem um grande potencial, chega onde chegou. Então, hoje, você jogar uma Bundesliga, você não pode jogar com medo. E quando eu falo isso, por exemplo, um Eintracht jogando contra um Bayern de Munique, joga para cima, né? E buscou resultado. Não sei se foi essa temporada ou a temporada passada que conquistou, acho que foi essa temporada, que conquistou pontos com o Bayern de Munique. Então, essa mentalidade de querer vencer é que vai formar um grande clube. Então, o Eintracht sempre teve também, e eu gosto dessa nostalgia, né, de trazer para a minha época, o Eintracht sempre teve grandes jogadores na sua equipe. Na minha época, você tinha Yeboah, você tinha DJ Okocha, você tinha muitos jogadores que faziam aí Galdino, você tinha muitos jogadores que faziam uma grande equipe. Então, nós vemos hoje a equipe do Eintracht Frankfurt jogando uma final e jogando o que jogou nessa competição. Isso é muito bom para a Bundesliga, isso é muito bom para os alemães, né? E eu que sou apaixonado também pelos alemães, fico muito feliz, muito contente com isso. Agora, eu tenho que parabenizar os torcedores do Eintracht, né? A festa que eles estão fazendo, estão marcando história, estão impulsionando os jogadores. Então nós temos que bater palma assim, para os torcedores, que realmente é o 12º jogador. Não, realmente tem sido uma força preponderante aí pro Frankfurt, né? É impressionante o que eles fizeram lá no Camp Nou, né? Paulo, agora só mudando um pouco de país, né? Vamos vir aqui da Alemanha pro Brasil. A gente, até porque tem um ex-time seu que tá muito bem no Brasileirão, né? E você que já foi campeão brasileiro com o Corinthians, eu queria saber se você vê esse Corinthians com capacidade. Chance com certeza tem, mas eu queria entender se você vê o Corinthians com capacidade de ser campeão brasileiro.
Bom, novamente, trazendo essa nostalgia, né? Para quem não sabe, o Corinthians também, eu conquistei um título que não existia, né? E nós conquistamos o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians. Uma equipe como o Corinthians não tinha vencido ainda nenhum campeonato brasileiro. Para alguns vão entender mais ou menos quando os torcedores davam risada que o Corinthians não ganhava nenhum Mundial, ou quando o Corinthians não ganhava nenhuma Libertadores. Então sempre foi aquela gozação, né? E naquela época o Corinthians não tinha ganho nenhum campeonato brasileiro, e nós conquistamos aí um título importantíssimo para o clube. Temos uma... Acho que travou o Paulo. Um excelente trabalho na temporada passada. Agora já está tudo certo. Voltou. Silvinho fez uma brilhante temporada o ano passado, com um time muito abaixo, e ele conseguiu trazer o Corinthians para jogar uma Libertadores. Aí começa o ano, aqueles problemas que nós já sabemos, né? Silvinho teve alguns problemas por parte da torcida, alguns não gostavam do seu trabalho, e aí vem uma mudança, né? Uma mudança assim, muito radical, que é sair um treinador brasileiro e entrar um treinador português, e o Vitor Pereira agora está entendendo aí como que é o Campeonato Brasileiro, como se joga o Campeonato Brasileiro, a cabeça do jogador brasileiro. Você vê de fora é uma coisa, você estar aqui é outra coisa. Ele chega com uma mentalidade de um futebol muito ofensivo, e eu que joguei lá, o Corinthians nunca foi isso. O Corinthians sempre foi na raça, na luta. É lógico que tem aqueles bons momentos que você vai ver um jogo brilhante, você vai ver um futebol assim, muito atrativo, mas não espere de uma equipe do Corinthians que isso seja constante, né? E constante, quando eu falo, você vê 4, 5, 6 jogos do Corinthians jogando dessa forma, não é, né? E tanto é que o Corinthians vence o último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, um jogo muito difícil, faz um gol, depois fecha a casinha e ganha o jogo. O mais importante são os 3 pontos. Agora, chegar a ser campeão brasileiro, eu creio que nós temos que esperar. Tem muita coisa ainda. As equipes consideradas favoritas não conquistaram ou não estão na sua forma ideal, né? No caso, Atlético, Flamengo, Palmeiras, são equipes consideradas fortes para a competição e ainda não conquistaram os pontos necessários. Então, eu estou apreensivo para ver o Corinthians jogando contra essas equipes, né? Lógico que nós já vimos contra o Palmeiras, infelizmente foi um resultado assim, onde muito temeroso, 3-0, poderia ter sido mais, mas eu creio que daqui para frente o Vitor Pereira vai conquistando um pouco mais e vai entendendo um pouco mais do que é o Campeonato Brasileiro, o que é a equipe do Corinthians. Eu também tenho a impressão de que há uma evolução, assim, uma disparada do Corinthians nesse ano, um pouco do Vitor Pereira entender de que o Corinthians tem um pouco disso, né? De sofrer um pouquinho mais, às vezes você tem que botar a bunda lá atrás e lutar para o contra-ataque, que é um pouco da identidade do clube e você não tem às vezes como fugir disso, né? Não, Lucas. Não. É a identidade do clube. O Corinthians, a equipe do Corinthians, se não lutar, se não correr, hoje, se nós observarmos essa equipe do Corinthians, jogadores técnicos, jogadores assim que podem definir um jogo, nós temos 2, que é o Renato Augusto e o William. São os 2 principais jogadores. Então, os outros são trabalhadores. Os outros são trabalhadores para que forme essa grande equipe.
Então o Corinthians já teve anos atrás muito mais jogadores técnicos em uma temporada. Só que esse ano está muito mais difícil. É lógico que também tem a questão dos jogadores estarem numa idade um pouquinho mais, então tem que ter aquele revezamento, um jogo se joga, outro não. Mas jogador, quando é bom, ele pode jogar até com 40 anos. Quando nós vimos aí o Fábio, goleiro do Fluminense, 42 anos, fazendo um belíssimo campeonato. E você estava falando de jogadores decisivos. Como você vê os jogadores de ataque do Corinthians? Roger Guedes, o Jô, o Júnior Moraes? Bom, o Júnior Moraes está chegando agora, né? Um jogador que também luta bastante. Não é um jogador de pivô como o Jô. O Jô já é um jogador que faz esse pivô, que segura mais os jogadores de defesa no seu campo. É um jogador que, em forma, preocupa muito a equipe adversária. E aí você tem opções, né, nos lançamentos, nos cruzamentos de linha de fundo, você tendo um Jô dentro da área. O Júnior Moraes já é um jogador que se movimenta muito mais. Roger Guedes é um jogador que está tendo muito altos e baixos. É um bom jogador, mas está tendo muitos altos e baixos. O que a torcida espera desse jogador é que ele mantenha uma constância, né? Que ele mantenha um dinamismo nos jogos. Então isso está sendo muito difícil para o Roger Guedes, né? Aí você tem garotos, você tem o Adson, você tem o Gustavo Mosquito, você tem o Mantuan, que são garotos jovens que ainda não adquiriram aquela maturidade ainda para ser titular da equipe do Corinthians, né? Então, é lógico que se você sair no mercado também, é muito difícil você encontrar atacantes de ponta que vão suprir uma grande necessidade para qualquer equipe. Então, o Corinthians, com o que tem, vai ter que se arrumando. Agora, você tem um William que já é um jogador que é fora de série, é um jogador que sem dúvida nenhuma parte para cima. Eu particularmente gosto desses jogadores, porque eu sempre fui assim, eu partia para cima, não tinha medo, né? Agora, vamos torcer para que ele também não tenha contusões durante essa temporada, que é muito longa, né? Porque são várias competições. Um assunto que você entende muito bem, que é a Seleção Brasileira, Copa do Mundo e ataque, né? Quem que seria, para você, primeiro, os favoritos dessa Copa do Mundo, né? Se a Seleção Brasileira está nessa, e quem seria o seu ataque para essa Copa do Mundo? Bom, eu confio muito na seleção, né? Eu creio que é um momento assim importante também para a seleção brasileira, haja vista que são 20 anos já que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, sempre lembrando isso, e se não ganhar a Copa do Mundo, nós vamos viver o que nós vivemos em 94, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. É lógico que hoje você tem ali Neymar, você tem várias opções, você tem Antony, você tem Fabinho, você tem o Vini Júnior, você tem, eu creio que ele vai levar o Gabriel Jesus, então você tem muitas opções ali no ataque. Agora, a formação ideal eu não vou conseguir te dizer, mas tendo essas opções e eles chegarem numa Copa do Mundo, chegarem firmes, fortes, focados, o Brasil tem grandes chances aí de conquistar e trazer para o Brasil esse hexa. Eles vão de chegar forte, né? Então a formação para você ali, o ideal ali, o mais parecido ali com Neymar, Gabriel Jesus e Antony? Ou pode ser Neymar, Antony, Vini, ou Neymar, Antony, Fabinho. Tá bom demais, Rodrigo ali também, né? Nossa, não, é a opção que não vai faltar pro Tite, né? Bom, Paulo, eu queria agradecer muito o seu tempo que você teve aqui com a gente. Eu adorei conversar com você. Mais uma vez, que eu falei, foi um prazer pessoalmente falar com você. Sou muito seu fã. Adorei acompanhar o que você tem feito depois que você encerrou a sua carreira. E, cara, muito obrigado. E fica ligado aí no Papo de Campeões na TV Gazeta, hein? Opa! Meu novo programa na TV Gazeta.
Papo de Campeões, eu estou entrevistando aí todos os campeões do mundo. Então, há 2 semanas, a primeira semana foi com o Jorginho, a última semana foi com o Vampeta, e domingo agora, às 23 horas, na TV Gazeta, tem aí o Papo de Campeões, que vai ser com o Bebeto. Ixi, é só campeão mesmo, é de campeão para campeão. Putz, legal, vou sintonizar aqui, viu? Beleza. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado mesmo.